nós vamos focar hoje na necessidade de a gente ter na mente isso daí, na cabeça da gente, a importância da gente conhecer o produto que a gente negocia. Então, a gente sempre fala que trader é um negociante, né? Então, trade é negócio e trader é negociante. E o próprio nome fala, né, se a gente pegar assim, os conceitos das palavras, né? Negócio, né? Negócio é negar o ócio, né? O que é negar o ócio? Ou seja, você tem que se dedicar, você tem que fazer acontecer. Então, para você conseguir negociar, né, você tem que negar o ócio, negar a paralisia, negar o distanciamento. Você tem que estar presente, você tem que estar focado, você tem que realmente ter esse desejo, essa vontade, né, de fazer a coisa acontecer. E quando a gente consegue direcionar isso daí, fica mais fácil para a gente trabalhar, né? Porque aí o esforço é menor, porque não adianta a gente fazer muita coisa sem um direcionamento, sem uma organização. Eu até tenho usado uma palavra, né, que a gente fala muito, foco, né? E até tem um exemplo que eu passo lá, assim, que se eu desregulo o farol do carro lá, né, deixo um farol para cima, outro para baixo, e vou andar na chuva, com esses faróis totalmente desfocados, eu não consigo andar 100 metros, né, porque de noite, na chuva, e os faróis totalmente desregulados, né? Então, eu não consigo enxergar o caminho. A mesma coisa é no aprendizado. Eu preciso enxergar o caminho, eu preciso estar focado, eu preciso estar direcionado para aquele propósito. E eu fiz um tempo atrás, eu me lembro, que eu até peguei a palavra foco, né, e desmembrei lá. Eu peguei, falei que foco significaria, né, é força organizada, F de força, O de organizada, C de concentrada e O de objetivo. Então, eu tenho uma força organizada e essa força organizada tem que estar concentrada no meu objetivo. Então, isso seria o foco para mim. Esse seria o foco que eu penso assim que a gente deve ter, né? Por quê? Porque o caminho é longo, há muitos percalços, há muitos sobe e desce, né? Há muitos ganhos e perdas, mas tudo é parte do processo. E a gente estando focado, realmente dedicado, direcionado para esse propósito, a gente consegue superar. Todos esses percalços passam a ser, né, momentos de aprendizado, momentos que nos fortalecem, porque não importa você cair, o que importa é você ter força para se levantar. E quando você está em grupo, né, é melhor ainda, porque você tem pessoas que vão te auxiliar, vão te dar a mão para você se levantar e continuar caminhando. Eu me lembro que eu falei para você, no caso da nossa mentoria, que era um ponto A, ponto B, seria um caminho de 10 quilômetros, né? Eu fiz uma simbologia aí, e falei que nós tínhamos andado 6 quilômetros uma época aí, e só que aí pensa, pô, se o caminho tem 10 quilômetros, eu já andei 6, ótimo, só falta 4. Só que aí a gente olha para frente, tá? E tinha uma placa dizendo que faltavam 8 quilômetros ainda. Aí você fala, peraí, a matemática não está batendo. Eu andei 6 quilômetros, o caminho tem 10. Como é que falta 8 ainda? Aí foi na hora que eu descobri que esses 6 quilômetros que eu andei, eu somente consegui andar 2 quilômetros para frente. Os outros 4 eu fiquei andando em círculo. Então, o que é isso? É falta de foco. Esses 4 quilômetros me tiraram do caminho. Fizeram que eu caminhasse por atalhos, por caminhos que não tinha nada a ver com o meu propósito, com o meu objetivo. Então, o propósito nosso nesses encontros das lives é estar reforçando isso daí, porque a questão técnica, tá? Vamos dizer assim, teoricamente, né, entre aspas, seria, vamos dizer assim, a parte mais fácil. Mas por que eu digo que é a parte mais fácil? Porque ela é repetitiva, né? Então, conforme você vai repetindo aquilo várias vezes, você vai conseguindo assimilar e vai aperfeiçoando, e vai a cada dia você vai se desenvolvendo. O mercado é a mesma coisa, gente. O mercado é a mesma coisa. A partir do momento que você vai repetindo de maneira sistemática e padronizada, porque o que você não pode é cada dia fazer de um jeito. Você tem que fazer de forma padronizada, para que você possa evoluir, possa assimilar aquela técnica, e com isso você aperfeiçoá-la e dominá-la, né? Então, essa é a proposta nossa, de estar sempre alertando vocês, lembrando isso daí.
E focado nisso daí, eu quero chamar a atenção hoje para isso aí, a necessidade da gente conhecer o produto que a gente vai negociar. Eu preciso ter detalhes desse produto. E você vê que é uma coisa que é a mesma coisa na questão profissional. Se você tem uma atividade, se é um profissional liberal, se você é uma pessoa que presta serviço, né, para uma empresa, é empregado e tal, você tem que dominar aquilo que você está fazendo, para que você se sinta confortável. Só que você tem que, para você dominar, você precisa repetir isso de maneira organizada, de maneira concentrada, naquele propósito, naquele objetivo. É isso que faz com que essa repetição, até que o nosso cérebro é dessa forma que ele funciona, através da repetição, que ele vai assimilando e vai guardando até um ponto que você passa a ser parte do seu jeito de ser. Você domina aquilo lá de uma tal maneira que chega a impressionar. A gente passa a fazer a coisa de forma tão natural que a gente nem percebe. O que é isso, gente? É uma técnica. É uma técnica que você vai aplicando e repetindo essa técnica por vários momentos a ponto de você dominá-la. Quando eu passei isso aqui para vocês, você se lembra dessa dinâmica aqui, dessa distribuição que eu falei para vocês? Ó, gente, aqui é o seguinte, eu tenho 9 números, tá? Eu tenho aqui um quadrado, nas laterais tem três quadradinhos, né? Então, seria um 3 vezes 3, seria um 9 aqui, ok? Eu precisaria que vocês distribuíssem essas 9 aqui dentro desse quadrado, tá? E a soma, seja na diagonal, da esquerda para a direita, ou da direita à esquerda, na horizontal e na vertical, a soma teria que ser 15. Eu falava um negócio para vocês. Quando eu passei isso aqui, foi até acho que o Fábio, né? Que resolveu para nós, né? E aí eu falei para vocês de uma questão interessante aqui. Quando eu fiz a dinâmica, o que eu falei para vocês foi o seguinte: a importância de ter uma base. Vocês lembram? A importância da base. A base que foi, naquele encontro lá, foi esse aqui, o número 5. A partir do número 5 que o Fábio concluiu o cálculo aqui. E foi essa base aqui. E qual foi o conceito de chegar nessa base? Eu tenho aqui que somar 15. Eu tenho 3. Se eu dividir 15 por 3, me daria 5, que é justamente aqui, tá? O meio desses números aqui, porque aí eu vou ter 4 para cá e 4 para cá, certo? Então, eu foquei da importância da gente ter o conhecimento da base. A partir da base, eu consigo desenvolver o resto. A partir de uma base, eu tenho um conhecimento básico de matemática. Eu sei subtração, eu sei divisão, eu sei soma, né? Eu sei multiplicação. E aí eu começo a desenvolver alguns cálculos. Então, muitas vezes, nós temos alguns cálculos um pouco mais complexos. Mas quando você desmembra aqueles cálculos, né? Você vai fazer o quê? Você vai subtrair, você vai adicionar, você vai dividir, você vai multiplicar, que é a base da matemática, não é isso? Quando a gente fala de opções, né, aqui naquele foco naquele nosso encontro lá, a importância da gente conhecer a base sobre as opções, sobre o mercado de derivativos, de eu entender o que é uma opção, quais os modelos. Eu tenho os modelos americanos, europeus. O que significa o modelo americano? É um modelo que pode ser exercido todo dia. O modelo europeu é um modelo de opção que você só pode ser exercido no vencimento. Essa diferença dá um impacto muito grande na negociação dessa opção. Por quê? Porque um modelo que pode ser exercido todo dia, ela sofre toda a pressão da volatilidade diária. Um modelo que só pode ser exercido no vencimento, você consegue ter mais tempo para administrar. Então, tem uma diferença. Eu preciso conhecer essa diferença, essa base. Eu tenho lá os tipos: uma call, que é uma opção de compra de ação, e uma put, que é uma opção de venda de ação. Cada uma delas, na forma de operar, se eu comprar uma call, eu tenho um direito. Se eu vender uma call, eu tenho uma obrigação. Se eu comprar uma put, eu tenho um direito.
Se eu vender uma put, eu tenho uma obrigação. Qual é o meu direito quando eu compro uma call? Qual é a minha obrigação quando eu vendo uma put? Qual é o meu direito quando eu compro uma put? Qual é a minha obrigação quando eu vendo uma put? Então, eu preciso dominar isso aí, dominar a base. A Patrícia falou um negócio interessante, né, Patrícia? Você disse o seguinte, ficou fácil depois que você aprendeu. Então, vocês aprenderam aqui. Você pode dizer que vocês aprenderam a desenvolver aqui, ou se eu pedir para fazer de novo, vocês vão conseguir fazer? Olha, eu vou fazer o seguinte, então. Já que vocês falaram que vocês aprenderam, eu tenho uma aqui do lado, aqui, estava oculto aqui, tá? Agora é o seguinte. Agora o quadradinho é 5. Tá? 5 aqui, 5 aqui. Então, nós teremos aqui 25 números. E esses 25 números aqui tem que dar 65. Vocês acham que vocês conseguem fazer ou não? O Newton do meio ali, segundo você ensinou, vai ser 13, né? É. Então, você percebe uma coisa interessante, Itamar, que você falou? Aqui era o número 5, não era? Que era a metade desse número aqui. Certo? 5 vezes 3 aqui dá quanto? Dá o 15, não dá? Tá. O Itamar falou que aqui teria que ser o número 13. Se você pegar do 1 até o 25 e ver justamente a metade, é o número 13. Hoje é aniversário. O número 13 vezes 5 aqui vai dar 65. Percebe que existe uma coerência entre eles? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso distribuir os outros 24 números de forma que todas, na horizontal, na vertical, seja da esquerda para a direita, né, tem que dar 65, não mais 15, é 65. E baseado no que vocês aprenderam da outra vez, né, como a Patrícia falou para mim que já aprenderam, né, porque aprender ficou mais fácil, então eu quero saber se vocês realmente aprenderam. Vocês acham que vocês conseguem fazer em 10 minutos? Sim ou não? Só saberemos tentando, né, professor? É? Só vai saber Não, eu se não vou dar tentar. 10 minutos para vocês fazerem, mas eu só queria saber se vocês. Eu não vou esperar para vocês fazerem. Só queria saber se, olhando assim, vocês acham que em 10 minutos vocês conseguem resolver? Quem se Eu acho habilita? que não, eu acho que não, professor. Não? Eu acho que não. Não Nós porque não estamos. exercitei, Ó, como o senhor falou, é uma questão de exercício. O senhor mostrou o exercício aquele dia para a gente, né? Nós vimos o exercício, entendemos a lógica dele, que foi o que a Patrícia falou, nós entendemos a lógica que foi usada. Mas é uma questão de ir exatamente ao encontro do que o senhor está falando. A gente precisa exercitar isso todos os dias, para que aí, assim, a partir do momento que a gente tiver as variações, como o senhor criou uma variação diferente agora, a gente possa executá-la de uma maneira mais rápida, assim como o senhor fazer a sua digitação. É uma questão de exercitar. Eu acho que em 10 minutos, eu pelo menos acho que não conseguiria fazer em 10 minutos, não. Eu acho. e se eu, aqui nós estamos com 5, tá? O importante é o seguinte: esse tipo de exercício aqui você só consegue fazer com números pares, tá? Ou ímpares, tá? Um 3, era 3 aqui, eu pulei para 5, tá vendo? E se eu aumentar para 7? Em vez de 5, ser 7. As laterais. Vai ficar mais fácil ou vai ficar mais difícil? A lógica vai ser a mesma. A lógica é a mesma, de raciocínio é o mesmo. E se eu aumentasse para 9? Para 11? Para 13? Para 15? Conforme eu aumentasse a quantidade de números, ficaria mais fácil ou mais difícil? A Giovana disse que acho que ficaria mais difícil. Eu Então acho que vamos lá, quando você gente. sabe a base, vai aumentar um pouco o trabalho, mas teoricamente o pensamento é o mesmo para todos. Exatamente. Só que sabe o que faltou naquele encontro passado? Porque eu foquei naquele encontro passado, nós focamos naquele lá na base. Tá? Nós criamos uma base, que era esse número. E a partir desse número, nós criamos a condição para estar desenvolvendo. Hoje, quando eu dei esse número aqui, o Itamar, ele já pegou, por exemplo, que aqui teria que estar o número 13. Tá? Nesse ponto aqui, tem que estar o número 13. Ok? E ele está certo. A solução está ali. Só que aqui, quando você colocou o número 5, facilitou para você.
Nós conseguimos. Por quê? Porque o espaço era pequeno. Agora aqui não vai dar muito certo, não. Você vai ter dificuldade para resolver. Se eu jogar para 49, vocês vão ver que o espaço aqui, se não me engano, acho que vai ser o 25. E aí você tem que distribuir os outros 48 números e o cálculo vai ser outro, já não vai ser 65. Você vai pegar o 25, multiplicar por 7, vai dar um outro valor. Então, todas as colunas, horizontal e vertical, vai ter que dar aquele valor. O que faltou? Que eu fiz uma pergunta para o Fábio, né? O Fábio, ele solucionou, e eu fiz uma pergunta para ele, como que ele chegou? Não sei se vocês se lembram, mas ele falou assim que a forma como ele fez é a famosa tentativa, né, e erro, né? A partir dali ele achou a base e foi tentando, né, por tentativa e erro. Ele botou os 5 aqui, aí ele tentou os números pares, não deu certo, os números ímpares não deu certo, aí depois botou os pares, foi dando certo, e aí acabou fechando. Então, foi tentativa e erro. O que eu quero passar para vocês hoje? A necessidade de você ter uma técnica para você resolver o problema. E a partir dessa técnica, aí não importa mais. Não importa se é 3, se é 5, se é 7, se é 9, se é 11, se é 13, você vai usar a mesma técnica. O que vai ocorrer é aquilo que o João Paulo falou. Num de 3, você vai resolver rapidinho, você vai gastar 2, 3 minutos. Num de 15, de 5, você vai gastar 5, 6 minutos. Num de 7, você vai gastar uns 10 minutos. Por quê? Porque ele é maior. Então, vai ser um pouco mais trabalhoso para você sequenciar. Mas a técnica é a mesma. Então, considerando isso daí, como que você monta a técnica? Em cima daquela base que você conhece. E aí, por exemplo, eu conheço opções, aí eu monto técnicas para fazer operação a seco. Uma técnica para operar travas de alta, travas de baixa, uma técnica para trabalhar com venda coberta, uma técnica para trabalhar com put, compra de ação, uma técnica para trabalhar com trava de linha horizontal, uma técnica para mim trabalhar com borboleta. Vocês entenderam? Mas aonde que está a força? Naquela base que vocês dominam. A partir daquela base, vocês criam uma técnica e a repetição dessa técnica ela fica tão assim, você se acostuma com ela de uma tal maneira que quando você apresenta para uma pessoa que não conhece, o cara olha para você e fala: nossa, esse cara é um gênio, esse cara é um bam, bam, bam. E não é. Ele é apenas uma pessoa que tem uma técnica. E essa técnica permite que ele se diferencie. E esse é o nosso foco. A gente crescer no conhecimento, mas dentro de um contexto, dentro de uma técnica que leve a você a evoluir. E não, né, como eu falei lá no ponto A, ponto B, e não você fique caminhando em círculo, sem conseguir ir para frente. Ok? Então, pessoal, eu vou explicar para vocês a técnica disso daqui, para você resolver esse chamado quadrado aqui. A gente costuma chamar isso aqui de quadrado mágico. Só que o que acontece? A gente tem que aprender a fazer uma leitura dessa e trazer para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, entendeu? É o que eu tentei fazer com vocês aqui. Trouxe para cá e em cima dele, tá? Eu tentei associar ao nosso mercado, ao nosso dia a dia, ao nosso propósito aqui, que é adquirir uma técnica para a gente operar o mercado de renda variável, ter uma técnica para me operar o mercado futuro no índice, ter uma técnica para me operar o dólar, para me ter uma técnica para me operar ações, opções, ok? Eu vou fazer nesse aqui, que é menorzinho, tá? Só para ser mais rápido. Aí depois, vocês podem ler, eu posso até mandar isso depois para vocês aqui, nessa planilha, mas é uma coisa interessante. Pode parecer às vezes uma coisa boba, né? Mas quando a gente associa para o nosso dia a dia, a gente vê que é a mesma coisa. Tá? Existe uma técnica aqui que você, ao utilizar ela serve para qualquer uma. Você pode ter o tamanho que for, desde que os quadrados sejam, as laterais sejam ímpares, né? Então, 3, 5, 7, 9, ele vai funcionar tranquilamente, ok? Como que funciona esse daqui? Você vai chegar nesse quadradinho aqui, ó, você vai digitar o número 1, tá? No quadradinho do meio. Como aqui é 5, você então teria que digitar o número 1 aqui, ó.
Se fosse 7, teria 3 para cá, 3 para lá, justamente o quarto seria o do meio. Ok? Vocês entenderam? Tudo bem até aqui? A partir desse número aqui, gente, vocês vão fazer o seguinte, vocês sempre vão subir de forma diagonal. Aí você vai falar, pô, mas peraí, aqui é o número 1. Se eu subir para cá, aqui é que vai dar o número 2, não é isso? Só que o número 2 está fora do quadrado. Então, o que você vai fazer? Você vai imaginar que essa parte aqui veio aqui para cima, entendeu? Então, na realidade, o número 2 seria que está aqui. Entenderam? Conforme ele sai fora do quadrado, tá? Que no caso aqui ele saiu para cima, você pode transpor como se você transpôs, passasse essa parte aqui para cima. Só que ao invés de você jogar isso aqui lá para cima, na realidade você vai trazer aqui, que seria o número 2, você vai trazer ele aqui para baixo. Ok? Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Eu continuando subindo na diagonal, o 3 estaria aqui, não estaria? O 3 estaria desse parte aqui, ó. Deixa eu aumentar a letra aqui para ficar... Tá? O 3 teria que ser aqui. Só que ele estando aqui, ele também estaria fora, entendeu? O que você vai fazer, então? Você vai pegar essa coluna e vai transpor para cá. Então, como você não leva a coluna em um número, você vai colocar o 3 aqui. Opa, desculpe. 2, 3, isso. Você vai colocar o 3 aqui, certo? Tudo bem? Eu não entendi por que o 3 ficou assim do lado, professor. Não é? Aqui, ó. Eu começo aqui, do número 1. Eu teria que colocar o 2 aqui, certo? Não seria aqui que eu tinha que colocar o 2? Aí o 2 na diagonal subindo. Aí o 3 seria... Subindo, ó. Só que aqui em cima não tem nada. Então, o que eu fiz? Eu transportei essa linha, é como se eu transportasse ela aqui para cima. Só que ao invés de eu transportar a linha para cima, eu transportei o número para baixo, entendeu? Até o 2 eu tinha entendido perfeito. Só não entendi porque o 3 não foi lá para cima, foi aqui do lado. Não, o 3, então, é diagonal. Aqui você não subiu daqui para cá? O 2 você teria que subir o 3 para cá. Tá. É sempre do último número, né? Entendi. Era essa lógica que eu queria entender. Como aqui também não tem aqui, o que eu fiz? Eu transportei essa coluna. Só que em vez de eu transportar a coluna para lá, eu transportei o número para cá. Então, eu coloco o 3 aqui. Certo? E aí eu vou continuar subindo na diagonal. Só que se eu subir na diagonal, o espaço já está ocupado. Qual o número o próximo? Seria o 4, não era? O espaço aqui está ocupado. Quando o espaço está ocupado, eu coloco abaixo da onde ele está. É o 3, 4. Como o 4 está ocupado aqui, eu vou colocar o 4 abaixo do 3, então. Certo? E aí eu continuo subindo. 5. Olha lá, o 5 onde ficou, bem no lugar. 6. E agora seria o 7. Só que o que acontece? Se eu transportar lá essa linha lá para cima, o espaço onde o 7 seria também ia estar ocupado, que é aqui no lugar do 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar aqui embaixo. Embaixo do 6. Como ocorreu aqui. O 3, 4 seria aqui, mas estava ocupado, eu joguei o 4 aqui. 6, 7 já está ocupado, então eu vou ter que jogar o 7 aqui. Ok? E aí eu subo. 7, o 8 vai aqui. O que ocorre aqui? Transportando essa coluna, o 8 vai vir para cá. 8. O 9 não ia aqui? Como aqui não tem, eu vou transportar essa coisa. Então, o 9 vai ficar onde? Vai ficar aqui. Opa, eu ia tudo errado. Vocês conseguiram entender, gente? Professor, eu entendi. Só estou com uma dúvida. Quando o da diagonal e o de baixo já estão ocupados, faz o quê? Aqui, ó.
Aqui teria que ser aqui. 6 e 7 seria aqui. Deixa eu até mudar aqui um pouco a cor. Aqui, ó. Aqui não era o 4 que teria que ir aqui? O 3, o 4 teria que ir aqui, não ia? Não era? Só que estava ocupado. O que aconteceu? Ele vem para baixo. O 6, ele veio para cá. O 7 teria que ser aqui. O que acontece? Eu teria que transportar essa coluna aqui para cima. Só que o 2, onde o 7 ia, está o 2, já está ocupado. Então, o que acontece? Eu tenho que jogar o 7 para baixo do 6. E aí eu faço o 8 normal aqui, que estava desocupado, carreguei. Foi o 9 aqui para cima, que estava desocupado aqui, carreguei. Seria isso, João Paulo? Não, sim, mas eu já estou falando nessa outra do lado. Quando, por exemplo, assim... Nessa aqui? No 23, por exemplo, a Não, diagonal se você já fizer está a mesma ocupada. coisa. O 2 não seria aqui? O 2 não seria aqui? Você vai jogar ele aqui. Aí o 3 vai aqui. O 4 vai aqui. Aí você vai trazer aonde? Você vai trazer ele para cá. Aí o 5 vai aqui. Aí aqui seria o 6. Só que aqui já está ocupado. Então o 6 tem que ir abaixo. Aí o 7 vai aqui. O 8 vai aqui. O 9 teria que ir aqui. Aí onde você vai jogar o 9? Você vai jogar o 9 aqui. Aí o 10 vai aqui, certo? Aí você vai ter que jogar onde? Você vai jogar o 10 aqui. Aí o 11 não teria que ir aqui? Só que aqui já está ocupado, então você vai jogar abaixo. 11. 12. 13, que é o número que eu falou. 14. 15. O 16 é aqui. Só que aí o 9 já está ocupado aqui, o espaço dele. Então o 16 vai aqui. O 17 vai aqui. Aí então ele vem para esse lado aqui. O 18 vai aqui. Então ele vem aqui embaixo. 19. 20. O 21 teria que ir aqui, mas está ocupado. Então o 21 vem para cá. O 22 vai aqui. O 23 vai aqui. Está fora. Então ele vem para esse lado aqui. 23. 24 vai aqui. O 25 não ia aqui. Ele vem aqui para baixo. Agora soma isso daqui para ver se não dá 65. Soma isso daqui para ver se não dá 65. Soma esses aqui, ó. Para ver se não dá. Se vocês olharem aqui embaixo, aqui, ó, dá para ver aqui que está a soma, tá vendo? 65. Ó. Eu errei o 9 aí, professor. Coloquei. Eu errei o 9. Eu coloquei o 9 no lugar do 11 aí, onde o senhor colocou. Não. Se ele está aqui, você tem que jogar ele aqui. É como se você transportasse essa daqui aqui para cima. Então ele teria que estar aqui. Entendeu? Agora eu entendi. Pode mandar qualquer quadrado aí. Não, você pode mandar 7, 9. Você pega o do meio aqui com 1 e manda bala. Vai dar certinho. Isso aí, gente, o que é isso? É uma técnica. A partir do momento que você fez a técnica, você replica ela em qualquer situação. Vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar? Primeiro, vocês precisam ter a base. Vocês precisam dominar a base, entender o processo. A partir do processo, desse entendimento da base, vocês vão desenvolver uma técnica. Agora sim, Gil, vocês vão desenvolver uma técnica. Desenvolvendo essa técnica, né, vocês aplicam ela em qualquer situação. Então, é a mesma coisa, por exemplo, se você está operando no mercado, você foi lá e começou a operar um lote de 100 opções. Você sabe o que você está fazendo, você tem conhecimento da base, você está aplicando uma técnica. Daqui a pouco você está replicando aquela técnica várias vezes, e daqui a pouco você não está mais com 100, um lote de 100 opções. Você está com um lote de 5.000 opções, de 10.000 opções, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você está entendendo? Mas, para isso, o que é necessário? Que vocês dominem a base. A partir da base, eu posso ensinar uma técnica para vocês.
O que eu fiz aqui foi ensinar uma técnica para vocês resolverem isso aqui, não foi? Ficou fácil agora de resolver esse quadrado mágico? Seja com 3, com 5, com 7, com 9. Mas por quê? Porque eu ensinei uma técnica para vocês. É a mesma linha, gente, de raciocínio que vocês devem aplicar no mercado. Se vocês se aprofundarem, se vocês estudarem, tá? Se vocês estudarem, revisarem, estarem sempre fuçando, tentando absorver cada vez mais a base, quando eu for explicar uma técnica, vai ficar mais fácil para vocês assimilarem. Porque para mim é importante isso daí, que vocês conheçam essa base. Para poder eu passar para vocês uma técnica que eu entenda que possa ser útil. Se você não sabe desmontar uma trava de alta, ou uma trava de baixa, ou uma venda coberta, você não deveria ter feito, porque você não conhece a base. Você precisa conhecer a base para você entender o que significa uma trava de alta. O que significa uma trava de baixa. O que significa eu fazer uma operação a seco. Quais meus direitos e minhas obrigações quando eu faço aquela operação. E por isso a importância de a gente estar sempre revisando, né, os estudos, o material que a gente tem. Porque esse mercado, gente, você pode ter 1 ano, você pode ter 5 anos, você pode ter 10 anos, você pode ter 20 anos. É um eterno aprendizado. Todo santo dia você tem que estar aprendendo, todos os santos dias você tem que estar desenvolvendo. Ok? Tudo bem, pessoal? Deu para vocês entenderem aonde que eu queria chegar, da importância de ter um conhecimento da base para poder você adquirir uma técnica. A partir dessa técnica, as coisas ficarem mais fáceis para você desenvolver o seu propósito, os seus objetivos de conseguir, porque o único propósito de todos nós aqui, qual que é? É rentabilizar o capital que a gente tem disponível para se trabalhar na Bolsa. A gente quer fazer com que esse capital cresça, que esse capital nos traga retorno, entendeu? A ponto de a gente até fazer projetos de vida, de só viver disso, de só trabalhar com isso. Mas é um trabalho, é um processo. Como eu disse lá, é um negócio. Negar o ócio. Ou seja, exige dedicação, exige empenho, né? Exige vontade de querer fazer acontecer. Ok?